nós precisamos cada vez mais olhar para o design das nossas vidas, assim como esse psicólogo olhou para o design da cabine. Tu precisa olhar para o design da tua vida, para que tu consiga ter um fôlego para que consiga mudar, né. E aí a gente entra para um outro exemplo. O livro ele fala sobre uma mulher que, como eu já mencionei, ela está ali com alguns tem 2 filhos, né, e aí ela trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito, mas surgiu a oportunidade dela fazer um curso de informática. E ela olha para aquele curso de informática e pensa assim: "Nossa, é a minha chance de eu conseguir estudar, né, é a minha chance de eu conseguir um um resultado melhor aqui, é a minha chance de eu conseguir ter uma alteração futura na minha vida". E ela começa a ir fazer esse curso. Quando ela começa a fazer esse curso, o que acontece é que ela não consegue fazer este curso de forma concreta, né, porque ela exatamente incorre nos outros problemas, absenteísmo, desistência, e aí ela não consegue acompanhar. E aí ela começa a falhar. Então ela mata a aula, aí ela mata uma aula, vai na próxima, ela já não consegue acompanhar a próxima. E essa frustração vai mostrando pra ela que ela é incapaz, porque ela olha e diz assim: "Eu não vou conseguir acompanhar. Então é melhor desistir. Em outro momento que a minha vida esteja mais organizada, eu retomo". E esse é o grande erro. Quem está numa condição de escassez tem que entender que as falhas elas vão existir. E que essas falhas, elas precisam ser observadas e elas precisam ser compreendidas, mas elas não podem e não devem ser um sinal de que você deve desistir. Por que que eu tô dizendo isso? Porque a falha dentro do processo de mudança de comportamento, ainda mais de uma pessoa que está em escassez, ela vai ser natural. Exatamente por causa do tunelamento e da menor capacidade cognitiva. É impossível uma pessoa que está em situação de escassez, do dia para a noite, começar a ter uma capacidade gigante de tomada de decisão e não falhar. Em algum momento ela vai falhar. Então nós precisamos ser um tantinho mais complacentes com essas falhas, o que não significa sermos irresponsáveis com as falhas. Não é para passar a mão na cabeça e dizer assim: "Ai, pobrezinho, ele falhou, mas não foi bem isso que ele esperava", ou tu mesmo contigo mesmo, né, pensando assim: "Ai, mas eu tenho aqui escassez, então tá tudo bem eu falhar, porque esse é o normal, e não sei o quê, e não sei o quê". Não. A complacência em relação às falhas não é passar a mão na cabeça, não é aceitar que esse é o normal, não é, mas é tolerar estas falhas no percurso de conseguir alcançar aquilo que tu deseja. Porque no momento que tu não tolerar essa falha, tu vai desistir. Quando tu tolera a falha e entende que a falha faz parte do percurso, tu olha pra ela com um olhar de resolução. Quando tu não entende isso, tu olha pra ela com um olhar de fracasso, e aí tu desiste. Você olha pra isso e diz assim: "Eu realmente não vou conseguir sair dessa situação". E aí nós voltamos à questão da cabine. Ser tolerante com a falha é entender que a tua ação inicial para romper o ciclo da escassez está diretamente relacionada com olhar para a estrutura da tua vida, com a analogia à estrutura da cabine, e não necessariamente com a tua falha em si. Porque se tu conseguires olhar para a tua falha como uma falha de estrutura, ou seja, tu vai analisar teu ambiente e vai entender o que está me gerando mais sobrecarga aqui, que está me tornando cada vez mais incapaz de fazer o que precisa ser feito. Então, não é que tu tire a culpa de ti, não é que tu tire a responsabilidade de ti, pelo contrário, mas é que tu compreende que a falha também é uma parte de ti. E ela também vai fazer parte do percurso. Porque se tu não, mais uma vez, porque se tu não incorporar a falha como parte do percurso, no momento que ela surge, tu te acha incapaz e tu desiste. Então, quando nós falamos de mudança em relação à escassez, incorpore a falha como parte do processo.
entenda estruturalmente o que aconteceu para que essa falha ela perdurasse e o que estruturalmente nós podemos mudar para evitar esse tipo de falha. E aí, dentro do exemplo da cabine, a estratégia que foi implementada foi colocar o botão com uma borracha em volta para que o simples fato de tocar ali o soldado, né, o militar, ele já identificasse qual era o botão certo.